Bem, fala aí pessoal, eu estou aqui mais uma vez com vocês para falar sobre a diferença existente entre um ator de cinema e um ator de teatro. E para você que está aí a acompanhar os vídeos constantemente, eu espero que fiques ligado neste vídeo e permaneça do outro lado da tela e juntos vamos compreender essa diferença e também irei ajudar-te a ultrapassar algumas dificuldades que muitos atores de teatro têm quando migram para o cinema ou televisão e assim vice-versa. Ok. Primeiro ponto, nós devemos entender que um ator de cinema e um ator de teatro são as mesmas coisas. Porém, o que diferencia esses dois atores é o ambiente de trabalho e a forma de trabalhar, que são totalmente diferentes. E isso poucos atores conseguem compreender. Um ator de cinema e um ator de teatro, ambos estudam a arte da representação e interpretação. Ambos estudam a arte da representação e interpretação. E ambos têm como missão transmitir ou contar uma determinada história. Eu irei apresentar 3 pontos que diferenciam tanto o ator de cinema como o ator de teatro. Assim sendo, temos o primeiro ponto, que é a voz, o segundo ponto, que é a gesticulação, e o terceiro ponto, não menos importante, a energia. Bem, um ator de teatro, ele projeta a voz para a última pessoa numa sala onde estão 300 a 400 pessoas. Já um ator de cinema, ele projeta a voz de forma mais natural, de forma mais suave, porque tem aí o auxílio de um microfone. Ou seja, até o sussurro mais baixo de um ator de cinema o micro consegue pegar, diferente de um ator de teatro. Porque se um ator de teatro falar baixinho, a última pessoa lá de sala terá dificuldade em ouvi-lo. E isso chegará a ser constrangedor e deixará o público totalmente insatisfeito. O segundo ponto, que também estamos aqui a falar de gesticulação, o que acontece? Nesse segundo ponto, para um ator de teatro é muito exigente, mas também muito importante. Por que é muito importante? Um ator de teatro ele precisa comunicar-se desde a cabeça aos pés, ou seja, é um macro ator em termos de gesticulação. Os gestos são mais amplos, os gestos são mais abrangentes, diferente de um ator de cinema que podemos caracterizar como um micro ator em termos de gesticulação. Por que micro ator? Porque a questão de gesticulação do ator de cinema não é muito ampla, salvo quando se encontra em planos gerais de gravações. Fora isso, onde um ator de cinema precisa simplesmente comunicar-se com um sorriso, né? Tipo, é sorriso não, o meu é claro. É mais bonito do que de um ator de cinema, lógico. Bem, onde ele precisa comunicar-se com um sorriso, ou uma forma, ou pestanejar, ou simplesmente trocar o olhar, é diferente de um ator de teatro. Por quê? Porque a câmera vai pegar o plano detalhe, a câmera vai simplesmente fixar-se nesse ponto, enquanto outra parte do corpo permanece totalmente morta, diferente de um ator de teatro. Um ator de teatro, quando fala, o corpo deve transmitir a mesma emoção, a mesma energia, ou seja, é uma atuação em tempo real, diferente de um ator de cinema, que a atuação é exibida depois de 3, 4 meses ou mesmo anos. Uma das diferenças muito notável é que o ator de teatro atua agora, atua já, enquanto que o ator de cinema atua para o diretor e para as câmeras. Percebemos? Então, dentro desse processo de gesticulação, vamos incluir mais um ponto, que é o erro. Um ponto que poucos têm notado é o seguinte: quando o ator de teatro em palco erra, normalmente ele é salvo pelo seu colega, ou o erro permanece e faz parte da obra de teatro. No teatro não existe repetição. No teatro, se você hesitar, você estraga a peça. Então, um ator de teatro, quando erra, ele deve dar sequência. E muitas das vezes o público nem sequer percebe e faz parte da peça, de boa. No cinema é totalmente diferente. Se um ator, se o guião determinar que o ator deve piscar ou pestanejar depois de falar não, o ator deve simplesmente fazer isso. Se fazer ou se pestanejar antes, ele vai repetir essa cena. Ou seja, os erros no cinema vão sendo repetidos 2, 3, 4, mesmo 30 vezes até acertar. Tá
Estamos a perceber? Então, podes levar mais ou menos 1, 2, 3 meses a repetir aquela cena até acertar. Diferente de uma obra de teatro, é um espetáculo ao vivo. Quer dizer, é já. Então vamos para o outro passo, que é o terceiro passo, não menos importante, a energia. Esse chega a ser um dos pontos mais importantes, por quê? Porque o ator de teatro é que nem um atleta de futebol. Por quê? Porque um atleta de futebol prepara-se para jogar 90 minutos, o mesmo que um ator de teatro. E os intervalos são curtos. Ou seja, um ator de teatro deve ter inúmera resistência, porque vai estar numa peça de teatro que vai levar 1 a 2 horas. Diferente de um ator de cinema, que é considerado um ator de elite. Por que um ator de elite? Não por ser superior, obviamente, não, nada disso. É um ator que deve preparar-se para atuar em 2, 3, 4 segundos. Estamos a perceber? Ator de teatro, atleta de futebol, ator de cinema, atirador de elite. Por isso é que uma cena de choro de 5 segundos pode criar mais impacto do que uma cena de choro de 10 minutos para o cinema. Enquanto para o teatro é totalmente diferente. Na medida que a obra vai decorrendo, ele vai ter que trazer aquelas emoções até chegar na hora H. Percebemos essa diferença? Então, nós devemos entender esse ponto. Como muitos teóricos do teatro têm dito, o teatro é a minha esposa e o cinema é a minha amante. Querendo assim dizer que as duas áreas são indispensáveis. Muitos atores do cinema não passaram numa escola de teatro, mas é essencial que passem. Por quê? Porque o teatro forma e o cinema lapida. Percebemos? Tem muitos atores que estão lá a fazer cinema, mas muitas das vezes vão a uma escola de teatro para atiçar as habilidades. É uma entrevista que Viola Davis e Denzel Washington fizeram. Eles disseram o seguinte: aprender o teatro e aprender o cinema é a mesma coisa, ou quase a mesma coisa, que aprender duas profissões. Por quê? Porque você, quando está no teatro, você precisa entender, compreender como funciona o teatro para, de certa forma, usá-lo da melhor forma. E quando está no cinema, é um ambiente totalmente diferente. Então seria um erro pensar que, por eu fazer teatro, me sairia bem no cinema, mesmo sem estudar ou procurar compreender o cinema. Ator de teatro, ator de cinema, estudam mesmos atores, praticam as mesmas técnicas, mas o ambiente é totalmente desproporcional para quem não compreende as duas áreas. Eu espero que tenhas gostado desse vídeo e brevemente farei um outro vídeo nessa nossa senda ou a jornada de ator e para quem quer ser ator. Vai pegando essas dicas e vai melhorando as suas habilidades. Não deves ter medo de migrar para o cinema, e se estás no cinema não deves ter medo de migrar para o teatro, mas deves compreender que ir para o cinema não é simplesmente saber representar, precisas entender como trabalhar dentro daquele ambiente, que muitas das vezes é desfavorável e desproporcional para atores que saem diretamente dos palcos para cinema. Então,